Amigos do Futebol Ilimitado, tivemos nessa semana mais uma rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. É a quarta rodada da fase de grupos da temporada 2019-2020, com alguns jogos muito interessantes, com um acúmulo de gols absurdos, situações incríveis acontecendo. Eu queria destacar dois jogos muito interessantes, né? O primeiro foi o empate do Chelsea com o Ajax em 4-4. Exatamente, 4-4. O Chelsea perdia dentro do Stamford Bridge por 4-1 para o time do Ajax, né? O time holandês que tem ali bons jogadores, como é o caso do Ziyech, que vem fazendo uma grande partida, rolou gol até olímpico. Porém, o Chelsea reagiu. Pois é, o time do Lampard conseguiu, depois de sair perdendo por 4-1 já na segunda etapa, né? Empatar o jogo em 4-4. Um jogo com muitas emoções em Londres, realmente surpreendente, né? Pelo menos o placar, assim, na maneira com que o empate acontece, é bastante curioso. E outro jogo também, outra partida dessa rodada que também teve situações bem diferentes, né? Foi o empate em 3-3 entre Dinamo Zagreb e Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? O time dos brasileiros lá na Ucrânia, né? O Dinamo de Zagreb já vencia por 3-1 na segunda etapa, após um jogo que estava 1-1, muito mastigado em Zagreb, na Croácia, né? E os dois times perderam um jogador, né, por expulsão. E a partir daí o jogo virou uma grande loucura. O Dinamo de Zagreb fez 2-1, fez 3-1. E o Shakhtar Donetsk não desistiu, né? Diminuiu o placar em 3-2. Lembrando que essa partida teve gols brasileiros, né? O Alan Patrick foi um dos artilheiros do jogo. E num lance pra lá de bizarro, que é assim que a gente pode, né, dizer o que aconteceu, o goleiro do Shakhtar, né, o Piatov, foi para a área do adversário e acabou sofrendo um pênalti, galera, exatamente. E o VAR, muito em cima do lance, marcou, o árbitro condenou o time do Dinamo Zagreb a sofrer o gol de empate já no finalzinho da partida, nos segundos finais. Esses dois jogos do grupo do Manchester City, que também empatou contra a Atalanta, num jogo também com umas situações bizarras, né? O Gabriel Jesus, que havia feito uma assistência para o Sterling, que abriu o placar no jogo lá na Itália, perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, e a Atalanta já no início da segunda etapa conseguiu empatar, e quando teve a chance de virar, né, o goleiro Bravo, que estava substituindo o Ederson, que sentiu dores no primeiro tempo, foi expulso, evitou o gol, né, saiu da área para evitar o gol do time da Atalanta, e quem foi para o gol foi o Walker, né? Porque o Guardiola não tinha outro goleiro disponível, né? Porque ele já tinha usado um, não tinha outro disponível para entrar. Ele teve que colocar o lateral direito, né? Que estava no banco de reservas, o Walker, para finalizar a partida como goleiro. A situação muito incomum, né? Não é normal esse tipo de coisa acontecendo, principalmente na UEFA Champions League, né? A Juventus bateu o Lokomotiv fora de casa por 2-1, né? Conseguiu a classificação antecipada para a fase de oitavas de final. O primeiro gol foi do Cristiano Ronaldo, mas não foi um gol muito usual, né? Foi uma batida de falta muito de longe que ele tentou cruzar e o goleiro papou um frangaço, acabou aceitando. O time do Lokomotiv empatou, mas no segundo tempo, já no finalzinho do jogo, Douglas Costa, o brasileiro que acabou de vir de uma lesão aí grave, né? Que ele ficou um tempo fora dos gramados, não chegou nem a ser convocado para a Copa América, fez um golaço, né? Uma tabela rápida, ele entrou na área e tirou do goleiro e fez o gol da vitória da velha senhora, que agora sim está classificada. No mesmo grupo, o Atlético de Madrid se complicou, né? Ele não conseguiu garantir a classificação antecipada, perdeu por 2-1 para a equipe do Leverkusen, né? Com um gol contra do Bartley. O Leverkusen fez o segundo com o Haaland e depois o Atlético de Madrid ainda diminuiu com o Morata, mas não foi suficiente, derrota dos colchoneiros. O grupo que tem Barcelona, Borussia Dortmund e Inter de Milão está pegando fogo. O Barcelona não conseguiu bater o Slavia Praga dentro de casa, em pleno Camp Nou. Ficou no 0-0, surpreendente o placar dessa partida, né? Já que se esperava uma vitória tranquila do Barcelona, que estava com Messi, Suárez, enfim, todos os seus craques. E o Borussia Dortmund conseguiu uma vitória impressionante diante da Inter de Milão, desfalcado do seu principal jogador, né, que é o Marco Reus.
o Dortmund conseguiu a virada após sair perdendo por 2-0 para o time da Inter de Milão. O Dortmund conseguiu virar o jogo já no finalzinho, né, nos minutos finais da partida. 3-2, vitória importante do time aurinegro alemão. O grupo agora dá uma embolada. Dortmund, Inter e Barcelona em condições de igualdade. Vamos ver no que vai dar. O Liverpool venceu o Genk por 2-1, né? O mesmo grupo que também tem a Napoli, que não conseguiu adiantar sua classificação, empatou 1-1 com o Red Bull Salzburg. O Bayern de Munique derrotou a equipe do Olympiacos por 2-0 jogando em casa. O Perisic fez um dos gols, né? Ele que tem ainda vem deixando a desejar desde que chegou com muita expectativa da Inter de Milão no Bayern de Munique, conseguiu fazer um golzinho. E o Tottenham goleou, né, a equipe do Estrela Vermelha, jogando fora de casa, 4-0, e teve 2 gols do Son, e a curiosidade foi a não comemoração do Son, né? Ele aproveitou ali o momento pós-gol, né, para pedir desculpas ao português André Gomes, que no clássico diante do Everton, entre Tottenham e Everton no último fim de semana, pela Premier League, acabou saindo lesionado de campo após um carrinho do Son, né? O sul-coreano foi até expulso naquela oportunidade e inclusive teve a suspensão dele requerida, né? E o Tottenham vai poder utilizá-lo na próxima rodada da Premier League, mas a curiosidade é que ele saiu chorando dentro de campo e hoje ele aproveitou mais uma vez para pedir desculpas, né, ao atleta do Everton. E no grupo dos estelares, né, o PSG sofreu para ganhar do Clube Brugge jogando em casa, 1-0 apenas, gol do Icardi, num lance ali um pouco até duvidoso. Se imaginava que havia um impedimento do atacante argentino, mas o gol foi validado e o PSG conseguiu a vitória a duras penas. O Thiago Silva cometeu um pênalti que o Navas teve que salvar a pele do brasileiro, defendendo e mantendo ali a vitória magrinha do PSG no placar. Do outro lado, né, o Real Madrid derrotou o Galatasaray por 6-0. O time dos Galácticos precisou da ajuda do jovem brasileiro Rodrigo, né, o Rodrigo, né, porque tem um Y no lugar do I, que detonou, né, fez um hat-trick. É a primeira vez que um jovem brasileiro faz um hat-trick pela UEFA Champions League, né? Ele tem apenas 18 anos, né? Ele tem apenas 18 anos e conseguiu aí garantir uma vitória maiúscula para o Real Madrid, que agora vai com muita moral enfrentar o Paris Saint-Germain em casa na próxima rodada. É isso aí, galera. Essa é a UEFA Champions League, essa é a análise da rodada aqui no nosso Futebol Ilimitado. Espero que você tenha gostado, curtido. Sabe que quando a rodada acaba, a gente sempre entra em campo aqui pelo Futebol Ilimitado e traz para você tudo o que aconteceu de melhor na Champions League. A gente se vê no próximo vídeo, viu, galera? Aquele abraço!